Pela manhã nós ouvimos o Senhor falar conosco na perícope que vai do versículo 12 até o versículo 20. Agora à noite nós ouviremos o Senhor falar conosco na sequência desse texto, que vai do 21 ao versículo 30. João 8, do 21 ao 30. Se você não teve a oportunidade de ouvir o sermão pela manhã, acredito que logo depois será colocado no Spotify, no áudio, os irmãos poderão ouvir, até para ajudar também com relação ao contexto. Pois bem, João 8, do 21 ao 30, assim diz o Senhor nosso Deus. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas palavras, muitos creram nele. Amém. Senhor nosso Deus, tua palavra está diante de nós, e assim como o Senhor falou conosco pela manhã, te pedimos que agora venha ao nosso encontro de maneira especial e brade em nossos corações, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha a nos iluminar e a nos fazer, ó Deus, enxergar com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, qual é a solução dos nossos problemas, qual é a solução do nosso pecado. Não é outra, Deus, a não ser a que o próprio Senhor providenciou para nós, o teu Filho bendito, unigênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa isso exposto diante de nós hoje, ó Deus, mais uma vez, e nos conduz a agarrar firmemente nessa verdade e descansar nela. Oramos em nome dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Certamente você já experimentou a frustração de aplicar a solução errada para um grande problema. Imagine pessoas que passam algum tempo, talvez meses ou até mais do que isso, tratando um problema de saúde com um tipo de medicamento errado. Ou seja, o tratamento não adequado para aquele problema que ela possui. Não é incomum esse tipo de coisa ocorrer, meus irmãos. Talvez você já tenha sido vítima disso. Tratado um problema de saúde por uma via, por um meio que não estava combatendo a doença. Na verdade, você estava a doença estava agravando no seu corpo e você não estava resolvendo aquele problema. Ou então pare para pensar em situações onde alguém usa uma ferramenta errada para consertar um objeto, consertar algum tipo de móvel. Ele precisa de uma ferramenta adequada para aquele conserto, porque se ele não fizer assim,
a solução que ele está empenhando para a resolução daquele problema não trará resultado. Ou então, talvez você já tenha contado com pessoas erradas para resolver problemas, achando que essas pessoas poderiam solucionar o problema para você. Não, se eu falar com fulano, se eu conversar com essa pessoa, se eu contar com ele, o meu problema será solucionado. Mas a verdade, aquela pessoa não contribuiu para a resolução. Talvez até agravou ainda mais a situação e lhe deixou bastante irritado por não trazer o conserto, a resolução que você tanto precisava. Meus irmãos, o grande problema da humanidade, o grande problema da sua vida e da minha vida é o pecado. E muitas vezes, à semelhança dessas circunstâncias e outras, nós empregamos meios, empregamos soluções erradas para resolver o problema do pecado. Há quem se apoie na ciência, há quem se apoie na psicologia, há quem se apoie em vãs filosofias, tudo para resolver o pior de todos os problemas do ser humano, que é o pecado. Entretanto, nessa noite, quando nós nos voltamos para as palavras do Senhor Jesus Cristo nesse texto aqui, claramente nós percebemos que em mais de um de seus embates aqui que está sendo narrado, o Senhor, Ele destrói qualquer possibilidade de marcharmos para uma solução errada, visando resolver o problema do nosso pecado. Sim, o Senhor claramente destrói isso, com o seu ensino, com a sua doutrina, com a sua vida. Ele expõe o nosso problema e ao mesmo tempo Ele demonstra qual é a solução. E a pergunta é: qual é então, Alex, à luz desse texto, a solução para o meu problema, para o nosso problema do pecado? Essa noite nós veremos que o Filho do Homem, Ele é a solução dos nossos problemas, cujas palavras e ações perfeitamente cumprem as exigências de seu Pai. Eu vou repetir: o Filho do Homem, Ele é a solução dos nossos problemas, a solução dos nossos pecados, cujas palavras dele e ações cumprem perfeitamente as exigências de seu Pai. Veremos em 2 pontos. Observe, do versículo 21 ao versículo 24, nós veremos que a solução para o nosso pecado é alguém completamente diferente de nós. A solução para o nosso pecado é alguém completamente diferente de nós. Do versículo 21 ao versículo 24. E do versículo 25 ao versículo 30, nós veremos que a solução para os nossos problemas é alguém que com as suas palavras e com as suas ações cumpra perfeitamente a vontade do Pai. Veja, versículo 21, começando aqui: a solução para o nosso pecado é alguém completamente diferente de nós. Diz o texto: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Meus irmãos, nesse versículo 21, nós vemos mais uma vez o nosso Senhor e Salvador aqui se encontrando em um desses seus famosos embates com a liderança de Israel. Não sabemos exatamente quanto tempo passou desde aquele diálogo que nós vimos pela manhã, o que é a perícope anterior a essa, mas o fato é que já no mesmo contexto, ou seja, o local é Jerusalém, a ocasião é a mesma, a festa dos tabernáculos. Por volta de 6 meses antes da sua paixão, da sua crucificação, o Senhor se encontra em meio a mais uma controvérsia e tentativa de tirar a sua vida. Esses líderes estão cada vez mais antagônicos a Ele. E essa narrativa aqui, ela é cheia, se você observou bem, de intensidade e de hostilidade à sua pessoa. Ela é a narrativa mais longa do
Evangelho de João. E aqui eu não digo apenas a perícope, eu estou falando desde o capítulo 7, versículo 10, passando pelo capítulo 8 e tendo desdobramentos no capítulo 9 e capítulo de número 10. Sim, é mais um embate do Senhor com aqueles homens. Veja, o texto diz, lhes falou, uma referência que não apenas a enorme multidão que estava ali presente na festa, mas especialmente a liderança, aos fariseus. E nessa fala dele aqui, nesse versículo 21, ele está fazendo uma referência, uma alusão velada à sua morte, ressurreição e ascensão. Já no versículo 21 você observa isso daqui. E nesse versículo 21, esse tom de Cristo é marcado por uma ameaça. Ele diz, parafraseando aqui o Senhor: eu não estarei com vocês o tempo todo. O Senhor traz um alerta aqui àquela multidão, especialmente àquela liderança. Ele diz, vocês não terão a palavra encarnada com vocês o tempo todo. Nesse momento agora, eu estou pregando para vocês, e vocês escutam as minhas palavras. Vocês me veem e assistem à execução dos grandes milagres que eu tenho realizado no meio do povo. Todavia, a dureza do coração de vocês permanece. Lembrem-se, vocês não me terão para sempre. Há um comentarista que entende que a procura aqui mencionada é o desespero sentido no momento da morte. Ou seja, quando o Senhor diz que eles iriam procurá-lo posteriormente, seria nesse sentido. Por ocasião da morte, eles não experimentariam nenhum tipo de conforto ou de paz, mas somente a escuridão do desespero. Aquele a quem rejeitaram não estará presente para ajudá-los em suas necessidades. A ira de Deus permanece sobre eles e eles irão para o lugar de perdição eterna. Meus irmãos, o Evangelho, ele é a mensagem mais provocativa que você possa ouvir, que você já tenha ouvido e que você vai ouvir em toda a sua vida. Não há mensagem mais provocativa do que o Evangelho. Onde quer que o Evangelho ele vá, nada permanece da mesma forma. Ele atrai e ele repele. Ele amolece e ele endurece. Ele une e ele também divide. Onde quer que o Evangelho avance, nada permanece como antes. Sim, quando o Evangelho é anunciado, como está sendo anunciado nessa noite, as boas novas de Cristo, a sua mensagem, a sua própria pessoa, a sua obra, quando isso ocorre, não tem como alguém ficar em cima do muro. Não há espaço para meio termo. Quando a pregação do Evangelho acontece, há uma necessidade de uma resposta, seja ela positiva, em atração, em reconhecimento de Cristo, ou então de repeli-lo. É exatamente o que acontece nesse texto aqui. Jesus prega e a multidão se divide como o mar vermelho. E você vê nesse texto o quanto o Evangelho ele é doce para aqueles que creem, mas amargo, ao mesmo tempo amargo para aqueles que o rejeitam. Esse aqui, meus irmãos, não é um discurso popular em nossos dias. Exatamente porque as pessoas em nossos dias, não só em nossos dias, é naquele tempo, mas em nossos dias temos isso visto com muita frequência em pseudo-igrejas, fogem de pregação verdadeira, querem coceiras, carícias em seus ouvidos, gostam de uma pregação que traga temas do tipo 10 passos para a felicidade. Você será grandemente abençoado. E mais frases de efeito que vão apenas mexer com as afeições, com as emoções do indivíduo, mas que não há nenhum tipo de instrução ao coração, ao entendimento, e muito menos nada que conduza a uma transformação na sua vontade.
muito longe da pregação desses homens, é essa pregação aqui do Senhor Jesus Cristo. Ele ameaça a sua audiência ali com a sua ausência e apressadamente diz a eles: vocês morrerão no vosso pecado. Eu quero que você observe aqui algo importantíssimo. No versículo 21, quando o Senhor utiliza essa expressão, falando aqui do pecado, ele fala no singular. Observe isso. No versículo 21 ele diz: morrerão no vosso pecado. Está no singular. Mas se você notar o versículo 24, nós chegaremos ainda a ele na exposição, a expressão lá aparece no plural. Primeiro ele fala no singular, mas no versículo 24 ele fala de pecados, plural. E aqui, primeiramente, nosso ponto é o versículo 21. Por que ele está usando o singular? Porque a intenção aqui, o objetivo de Cristo é falar de um pecado específico. Ele está combatendo um pecado específico. O pecado que dá a luz aos demais pecados. O pecado que, nesse sentido, se alguém que o comete, necessariamente levará aos outros pecados. O pecado da incredulidade. Esse é o pecado combatido aqui pelo Senhor. Ele está dizendo: vocês, se permanecerem assim, não crendo, como incrédulos que vocês são, vocês morrerão nesse pecado da incredulidade. Sim, meus irmãos, olhar para Cristo e não se curvar diante de quem Ele é, conduz à morte, conduz à morte. Essa ideia de perecer no pecado, ela é bastante presente. Se você é familiarizado com o livro de Ezequiel, já deve ter visto isso lá. O profeta, ele por várias vezes utiliza essa ideia, essa expressão. E lá no livro do profeta Ezequiel tem a ideia, tem um significado de destruição total, ser varrido da existência, algo também relacionado a extremo sofrimento, também pode significar ser despedaçado até o pó, morrer, perecer no vosso pecado. Parafraseando o Senhor, Ele está dizendo: se vocês não me ouvirem, o seu problema, que precisa de uma solução, o seu problema que é essa incredulidade, que é esse pecado, se você não resolvê-lo, ele vai matar você. Vá para João capítulo 3, versículo 36 e veja isso claramente também em João 3, 36. Volte só um pouquinho. O texto de João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é dito nesse versículo que eu acabei de ler, e o que está sendo aqui falado pelo Senhor também no versículo 21 do capítulo 8, é o que você já ouviu inúmeras vezes acerca do que o pecado faz, lá em Gênesis capítulo 3. E isso reverbera em toda a revelação bíblica. O pecado tem como consequência a morte. O pecado conduz à morte. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles já estão mortos espiritualmente, eles morrerão fisicamente e certamente irão morrer eternamente. Eternamente. Eu pergunto a você nessa noite: como é que você tem lidado com o seu problema? E aqui eu estou sendo bem específico com o problema do pecado. Como você tem lidado com ele? O Senhor alertou aqueles homens, aquelas pessoas, e nos alerta também nessa noite. Se não tiver arrependimento, se não existir um combate a esse pecado, que é se arrependendo e confessando ao Senhor e se entregando a Ele, a consequência é certa: morte por causa do
pecado. O problema que você não resolve, que você não soluciona com a maneira correta de resolver, te conduz à destruição. Mas uma pergunta que você pode fazer, parando aqui nesse versículo 21, com essa declaração de Cristo, é: para onde é que o Senhor estava indo? Para onde é que o Senhor estava indo? Ora, à luz da perícope como um todo, isso fica claro, e também, obviamente, com outras passagens da palavra de Deus. Jesus estava indo para o Pai. E sim, como isso iria acontecer, eles não poderiam segui-lo. Se morressem em seu pecado, não haveria uma segunda chance. Veja como nessa fala de Cristo aqui, não há espaço para a falsa doutrina papista do purgatório, e nenhum outro tipo de salvação após a morte. Isso não é possível. Se você não se arrepender agora, se você não mudar agora em vida, se você não abandonar o pecado agora, depois não haverá segunda chance. Você vai morrer, você vai perecer no seu pecado. O que o Senhor está fazendo aqui, meus irmãos, para aquele povo, é apresentar a eles nada menos do que as más notícias. Porque ninguém pode ser salvo sem primeiro conhecê-las. Sim, o que o Senhor faz aqui é um ato de misericórdia. Por quê? A semelhança de um médico, que ele, sendo um profissional honesto, um profissional que zela pela sua credencial, pelo seu nome, e que tem um mínimo de respeito com a vida humana, esse homem, quando ele descobre um problema no seu paciente, o que é que ele faz? Ainda mais se for uma doença muito grave que conduzirá aquela pessoa à morte, ele vai, depois do diagnóstico, informar a pessoa. Ele vai contar para ela. Ele vai dar as más notícias. Ele precisa fazer isso. E fazendo isso, contar isso, não é um mal que ele está fazendo ao paciente, trazendo a má notícia. Ele não está fazendo isso como um ato de maldade para com a vida dele. Pelo contrário, é de cuidado. Ainda mais se essa doença tiver algum tipo de possibilidade de cura. Porque o quanto antes o paciente souber e o quanto antes ele usar a solução para o problema, a solução adequada, ele vai ter chances de cura. A semelhança disso, o Senhor faz exatamente essa mesma coisa. Vocês estão mortos, vocês irão perecer nesse pecado. Se arrependam, se arrependam. Porque há cura. Se vocês crerem, se vocês se arrependerem. O texto segue, aí você tem a resposta dos fariseus. Veja, versículo número 22. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Meus irmãos, aqueles homens, eles eram mestres da evasão. Observe isso, ao invés de falarem sobre o que Jesus estava dizendo acerca deles, eles preferem comentar e perguntar sobre o que o Senhor Jesus Cristo tinha falado acerca de si mesmo. Você percebe a diferença? No lugar de se atentar para o problema, peraí, ele está dizendo que nós estamos nessa condição. Como é que a gente vai para resolver isso? O que está acontecendo? Não, o interesse deles, de forma evasiva, é perguntar sobre Jesus, sobre para onde é que Jesus iria. Não há interesse aqui de resolver o problema deles. Eles ignoram a gravidade da situação, como um paciente que escuta as más notícias e dá com os ombros e diz: eu não quero saber. Peraí, doutor, mas isso... puxa um assunto que não tem nada a ver, pelo menos não é prioritário para aquele momento. Meus irmãos, o versículo 22, nós estamos diante de uma pergunta aqui, de um comportamento estarrecedor. Há um comentarista que chamou esse versículo de a mais pura demonstração da ignorância da incredulidade. A mais pura demonstração da ignorância da incredulidade. O Senhor falou que iria para um lugar que eles não poderiam ir. E para aqueles judeus, cheios de autojustiça, só havia um lugar para o qual eles não poderiam acompanhar Jesus. Você sabe qual é?
O inferno. O único lugar que eles não poderiam acompanhar Jesus seria o inferno. E aqui você precisa entender o que está acontecendo. Dentro do pensamento antigo dos judeus, e aqui eu vou especificar isso. Entenda, eu não estou dizendo que de acordo com a revelação dada por Deus no Antigo Testamento. Não de acordo com o que Deus diz na sua palavra, mas de acordo com o entendimento de muitos judeus, antigamente, o pecado do suicídio, que de fato é pecado, o ato de alguém cometer suicídio, conduzia alguém, a pessoa que cometeu, necessariamente, diretamente ao inferno. E não apenas isso, era tratado como um pecado mais grave, digno de uma punição mais severa. Então eles estão raciocinando da seguinte maneira: bem, será que ele está dizendo que ele vai se matar? Porque se ele vai embora e ele vai para um lugar que nós não podemos acompanhá-lo, só há um lugar que nós, filhos de Abraão, povo que foi chamado por Deus, não podemos ir. Só há um lugar para o qual nós não podemos estar presentes, é o inferno. Esse é o raciocínio aqui. E diante das palavras do Senhor e de sua ignorância, eles não admitem a sua maior necessidade. Sim, não admitem seu problema mais uma vez, o pecado da incredulidade. Para onde é que você quer ir, Jesus? Para onde é que você vai, que você está dizendo que você vai? Só há um lugar que eu não posso ir, que nós não podemos ir: o inferno. Por acaso é para lá que você vai? É exatamente isso, meus irmãos, que esse pecado da incredulidade causa no coração do homem: ignorância. Observe que são palavras simples do Senhor, mas não conseguem ser discernidas por um coração incrédulo, uma mente obscurecida. Lembre-se de João capítulo 7, versículo 20. Eles já haviam dito que Jesus tinha demônios, eles já tinham blasfemado contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, e agora repetem esse tipo de fala também pecaminosa contra o Senhor. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero que você entenda algo. De fato, aqueles judeus, eles tinham entendido corretamente que realmente há pecados mais graves do que outros. A essência da lei, olho por olho, dente por dente, é exatamente a proporcionalidade da pena de acordo com a gravidade do crime. Não pode existir a mesma punição para crimes diferentes. Sim, há diferenças de pecado, meus irmãos. E eu quero que você entenda isso uma vez por todas. Quando nós falamos, quando um pregador fiel da palavra de Deus diz que todo pecado ele é um ato de transgressão contra a lei de Deus, que ele é digno do inferno, nesse sentido todos são iguais, porque merecem a mesma punição, são passíveis da mesma punição de condenação eterna. Mas há pecados mais graves do que outros e que têm consequências nessa terra maiores do que outras e também no mundo por vir. Lembre-se, por exemplo, que o Senhor ele promete galardões diferentes, recompensas diferentes para os seus servos. E também haverá punição distinta para aqueles que são rebeldes à sua vontade, que são rebeldes ao seu filho. Sim, haverá partes mais quentes no inferno para alguns. Então, esse entendimento quanto a pecados mais graves do que outros estava correto. Contudo, eles estavam errados em aplicar isso ao pecado do suicídio como um pecado imperdoável. Não é que não é um pecado grave, de fato é, mas não é um pecado imperdoável. E eu falo isso com o temor diante de Deus e com muito cuidado aqui, zelo pela sua vida. Escute bem o que eu estou falando para você. Ou melhor dizendo, o que a palavra de Deus diz para vocês nessa noite. Quando a palavra de Deus diz que você não comete um pecado imperdoável, não é uma motivação para você cometer esse pecado, nem apoiar alguém fazer isso. Jamais faça isso, jamais. Mas só há um pecado que a Bíblia nomeia como imperdoável.
Só há um pecado que está nessa categoria, que não há perdão, e você sabe qual é? É a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem a ver exatamente com o pecado da incredulidade, o rejeitar o testemunho de Cristo, continuamente, e de maneira contumaz, consciente. Então esse é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todo e qualquer outro pecado é perdoável. Qualquer um. Então sim, um eleito, um salvo na pessoa de Cristo, é possível que, a despeito do pecado do suicídio, ainda assim encontre-se com Deus. Contudo, isso não é um incentivo para tal ato, que é grave, que é sério e que traz terríveis consequências para aqueles que ficam. Percebe? Há um entendimento correto por um lado, mas há uma aplicação aqui errada contra o pecado do suicídio, de tratá-lo como imperdoável. E aí eles raciocinam dessa maneira, com esse entendimento errado do suicídio, e ao mesmo tempo que eles fazem isso, observe, eles estão tomando essa circunstância como uma garantia da própria salvação deles. Como assim? Você está dizendo que vai para um lugar que nós não podemos ir. E aí eles raciocinam, só pode ser o inferno, porque nós não vamos para lá. E o que está por trás disso? Nós somos salvos. O céu é nosso. A presença beatífica de Deus é nossa. Estamos garantidos quanto a isso. Então eles já têm como isso, como certo. Na cabeça deles, eles é quem estavam indo para o céu. E isso mostra o quão invertida, meus irmãos, pode ser a condição espiritual de uma pessoa dentro do seu raciocínio, dentro dos seus pensamentos. Alguém pode estar caminhando para o inferno, sem Cristo, está indo para o inferno, e ela tem uma convicção de que está indo para o céu. Essa realidade aqui dos fariseus não é somente deles. Há muitas pessoas religiosas na mesma condição que os fariseus. Eles conseguiram mudar o seu vocabulário depois da sua suposta conversão, mudaram até as suas vestes, mudaram o seu jeito de se comportar, pelo menos em alguma medida, pararam, por exemplo, de falarem palavras torpes, tem um casamento ajustado, uma família ali equilibrada, tem um emprego, tem uma vida social, tem uma vida de congregar na igreja, de ser dizimista, tem um padrão bastante aceitável externamente, que ninguém pode apontar o dedo e dizer, ele não é crente. E essa pessoa está completamente enganada quanto à sua salvação. Isso é possível. E eu pergunto a você, esse é o seu caso nessa noite? Você se apoia, por exemplo, no seu tempo de fé? Eu já sirvo a Deus há tantos anos, há tanto tempo, eu não posso não ser salvo. E você confia nisso, no tempo de fé que você tem. Ou então porque você nasceu no lar cristão, porque os meus pais, os meus avós, ou porque então você está numa igreja que prega o evangelho fielmente, ou seja lá qual for o seu apoio, a sua boia para você se ancorar, para você se apoiar. Se não for Cristo, se não forem os méritos de Cristo, a sua justiça perfeita, você está perdido. A semelhança dos fariseus, da mesma maneira, porque você confia em outras coisas, que não é o Senhor Jesus Cristo, em outras soluções para o problema do seu pecado, que não é o Senhor Jesus Cristo. Sim, alguém pode se enganar até esse ponto acerca de si mesmo e achar que está indo para o céu, enquanto está caminhando para o abismo do lago de fogo e enxofre. O texto segue e diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perceba como o Senhor agora não atua somente como um evangelista, alguém que está anunciando a mensagem do evangelho, mas ele também aqui trabalha como um mestre, como alguém que está ensinando a sua palavra de forma detalhada e bem profunda.
O tempo verbal aqui, ele indica que Jesus estava fazendo isso repetidamente. A ideia de um reforço. Frequentemente, repetidamente, ele estava ensinando e clarificando o ensino diante deles, como um mestre faz diante da sua audiência. E observe como ele é tão profundo e vai tão direto ao ponto ali do problema. Quando eles raciocinam que Jesus iria, na cabeça deles, se matar e ir para o inferno, e que eles não poderiam ir para esse lugar, que na verdade estavam indo para o céu, Jesus, ele inverte as coisas. Ou no caso, por assim dizer, desinverte diante dos olhos deles. Não. Vocês são aqui de baixo. Eu não sou daqui. Habitamos sim no mesmo planeta. Estamos aqui na mesma terra. Estamos nesse momento em Jerusalém. Mas nós não somos do mesmo reino. Somos diferentes. Vocês são mundanos. Vocês são carnais. Vocês são aqui de baixo. É essa a ideia. Vocês são guiados por este mundo, por esse sistema. Eu não sou daqui. E vocês não podem ir para onde eu vou, porque vocês são mundanos. A única maneira de alguém sair daqui de baixo e ir lá para cima, ou seja, sair de uma condição mundana e poder entrar à presença de Deus nos céus, é através de Cristo. Somente por meio de Cristo, somente por esse vivo e novo caminho é possível ter acesso ao céu, à presença de Deus. Vocês continuando nos vossos pecados, não terão isso. Vocês são aqui de baixo. Versículo 24, que eu já li, ele conclui aqui com o mesmo raciocínio. E aí, como eu falei, se no 21 ele usou a palavra pecado no singular, agora ele utiliza no plural. E o objetivo do Senhor nesse momento é expandir. Ele abre o leque. Para onde é que leva todo o pecado? Da incredulidade. Para todos os demais pecados. Aqui é a culminação de todos os pecados. Ou seja, no primeiro momento ele ataca o pecado específico da incredulidade e agora ele fala dos pecados de forma geral. Todos os pecados. Todos os pecados. Vocês morrerão em todos os seus pecados. Mas ainda assim, há nessa fala do Senhor um vislumbre aqui de esperança no versículo 24. Ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, onde, Alex? Há o vislumbre de esperança. Você vai hoje, mais uma vez, ser relembrado do princípio hermenêutico de interpretação nosso, bíblico, primeiramente, e que nós reformados enfatizamos. Como é que a gente vê isso aqui? De maneira implícita. Veja, se não crerdes que eu sou, onde está a esperança? Coloque isso da forma positiva. Se vocês crerem que eu sou, se vocês crerem que eu sou, vocês não morrerão nos vossos pecados. Então há sim um vislumbre de esperança aqui, um pequeno vislumbre, mas tem. A menos que vocês creiam. Se vocês fizerem isso, crerem que eu sou, e lembre-se do que significa eu sou. Nós falamos pela manhã. O Senhor Jesus Cristo, ele tem várias maneiras, melhor dizendo, várias vezes que ele faz, expressa essa fala em conexão com Êxodo capítulo 3. A menos que eles crescem que Jesus é Deus, a menos que eles crescem que ele é Deus encarnado e que ele é o Messias prometido, a menos que eles crescem que ele é o Salvador do mundo, a menos que eles crescem que ele é o juiz de toda a terra, a menos que eles crescem única e exclusivamente nele para a sua salvação, a menos que eles fizessem isso, que eles crescem que Jesus é o eu sou. Caso contrário, morreriam os pecados deles.
O capítulo 10 da nossa confissão de fé, da vocação eficaz, na seção 4, diz assim: outros, não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e possam ter algumas operações comuns do Espírito, contudo, nunca verdadeiramente vêm a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Das bases exegéticas aqui para essa proposição é exatamente João 8, versículo 24. E muito menos, diz o texto da confissão, poderão ser salvos estes que não professam a religião cristã por qualquer outro meio, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, e asseverar e manter que eles podem, é muito pernicioso e é para ser detestável. Em outras palavras, como eu falei pela manhã, ninguém que não creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o eu sou, por mais que tenha alguma diligência na sua falsa religião, tem de se conformar à luz da natureza, à própria revelação geral de Deus. Se não crê em Cristo para a sua salvação, ele continua perdido. Perdido. Sim, é de vital importância, é questão de vida ou morte, acreditar em Jesus, crer nele para a nossa salvação, e isso implica em crer nele como Deus encarnado. Quem não aceita esse testemunho não pode ser salvo. E eu sei que você, provavelmente, a sua cabeça vai agora imediatamente para as falsas testemunhas de Jeová. E sim, eles se enquadram nisso daqui, mas não apenas eles. Qualquer um que não creia que Jesus é Deus encarnado, morrerá nos seus pecados. Mas além disso, além do que eu já expliquei pela manhã e agora de forma breve repeti acerca do eu sou, essa expressão, há também outro significado importante acerca dessa expressão, que sim, está relacionado à salvação. Você lembra de Isaías capítulo 43? Naquele capítulo, o Senhor várias vezes, ele usa essa expressão eu sou. Yahvé, o Deus da aliança, ele fala isso para o seu povo. Ele diz: eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus que cuida de você, se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu estou com você, Israel, eu estou com você, meu povo. Ele fala isso várias vezes. Lembre-se, por exemplo, do versículo 13, tão conhecido. O Senhor diz que ninguém pode impedir o seu agir. Ninguém pode. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Eu sou. Ali em Isaías 43, o eu sou está diretamente relacionado ao Deus que redime, ao Deus que resgata, ao Deus que salva e cuida do seu povo, protege o seu povo salvificamente e livra o seu povo dos seus pecados, livra o seu povo dos seus inimigos, conduz o seu povo de forma a caminhar firme até Ele, até se encontrar com Ele. É o Deus que redime, o eu sou. Então, se alguém não crer em Jesus como eu sou, como aquele que resgata o seu povo, como aquele que redime o seu povo, não pode ser salvo. Você já creu nisso? Você já creu nisso? Você crê no Senhor Jesus Cristo como Deus que redime, lhe redime de todos os seus pecados, não só o pecado da incredulidade, mas todos os seus pecados? Sim, todos. Não importa qual tenha sido o seu pecado, não interessa nesse sentido. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o eu sou lhe redime de todo e qualquer pecado. Talvez sua resposta seja positiva, eu espero que seja. Sim, Alex, eu creio no eu sou, eu creio no Deus que redime, eu creio. Então pergunto a você, por que a sua mente ainda é cativa às coisas aqui de baixo? Cá de baixo. Por quê?
Se o Senhor fala que isso é um contraste latente aqui, que não pode haver nenhum tipo de união, ou você é alguém que pertence àquele que está nos céus, ou você é alguém que pertence a esse mundanismo aqui. Você deve lembrar de Colossenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja a colocar os seus pensamentos, elevar a sua mente para os céus, ter pensamentos voltados para Cristo, para a sua glória. Agora, se você ouve essa mensagem nessa noite e se enquadra naqueles que ainda não creram, se você não creu ainda nele, no Senhor Jesus Cristo, como eu sou, a sua cidadania não poderá ser de forma alguma celestial. Não é agora, não será no futuro. O que lhe aguarda, se você não se arrepender dos seus pecados, é uma cidadania no inferno. Por todo o sempre, por toda a eternidade. Se arrependa hoje, creia no Senhor hoje, confesse o Senhor hoje. Você não precisa de um apelo aqui, como é feito nessas igrejas aí fora. O apelo já acontece agora, nesse momento, na pregação. O Espírito Santo fala ao seu coração pela palavra. Se arrependa hoje, creia hoje. Hoje é o dia, como falamos pela manhã, hoje é dia de salvação. Mas na sequência, meus irmãos, nós vemos que o Senhor ele continua revelando, sim, e aprofundando o problema daqueles homens. Ele mostra que eles não precisam somente de alguém que é completamente diferente deles, o Deus encarnado, mas também precisam de alguém que executa perfeitamente as palavras e as ações do Pai Celestial. Vejamos isso nos versículos 25 a 30, a partir do versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Essa fala aqui dos judeus, do versículo 25, essa pergunta, ela é uma pergunta que soa com um tom de irritação. Talvez você, lendo esse texto antes, e até mesmo agora na leitura corrida para a pregação, para o sermão, tenha imaginado que há aqui um interesse legítimo por parte deles de conhecerem a identidade do Senhor Jesus Cristo. Quem és tu? No sentido sincero, queremos saber, se revela a nós. Mas não é isso. Quando a gente observa a resposta que o Senhor ele dá após essa pergunta, você chega à conclusão de que eles estavam extremamente ofendidos com as palavras do Senhor. O que eles estão dizendo, meus irmãos, em outras palavras, é o seguinte: quem é você para julgar a gente? Quem é você para dizer que eu vou perecer nos meus pecados? Quem é você para falar tal coisa acerca de nós? Eis o retrato do coração rebelde, mais uma vez. Eles estão menosprezando, de forma sarcástica e desdenhosa. Quem é você aqui tem o mesmo efeito, meus irmãos, de quem no mundo é você? É uma palavra de humilhação, desdenhando de Cristo. E perceba que a melhor defesa deles contra aquele ataque, aquela ameaça do Senhor, é atacar o mensageiro. Eles não se preocupam com o conteúdo, mas atacam simplesmente a pessoa do mensageiro, querendo tirar o seu crédito, como se isso tirasse a verdade do que ele falou. Se você já evangelizou fielmente na sua vida, se você já fez isso, de fato evangelizou de forma fiel, como a Bíblia ordena, certamente você já foi confrontado com essa pergunta aqui, de um jeito mais rude, ou talvez mais disfarçado. Você sabe, o coração embrutecido, ele se apressa em não reconhecer a culpa, mas em transferi-la, em questionar a autoridade e rejeitar a exortação. Quantas vezes você já deve ter ouvido: quem é você para falar isso para mim? Eu te conheço, eu sei qual é a tua vida,
Eu sei o que você fazia. Eu sei de onde você vem. Com que autoridade você fala isso para mim, para que eu vou perecer nos meus pecados? Mas esse tipo de fala, esse tipo de ataque que nós, como seguidores de Cristo, sofremos como ele sofreu, não deve nos surpreender. Não trouxe surpresa para o nosso mestre. Pelo contrário, se permaneceu firme e responde de forma bem simples, que é que desde o princípio vos tenho dito. Ou seja, não é a primeira vez que vocês me ouvem. Eu já disse exatamente para vocês quem eu sou, de onde eu vim e por que eu estou aqui. Além disso, além do que eu já falei, do que eu já ensinei, do que já tem sido evidenciado a meu respeito, não há nada mais a dizer. Vocês sabem quem eu sou. O problema não é vocês saberem ainda quem eu sou. O problema é vocês se submeterem a isso. Eles sabiam, meus irmãos, esse sentido. Eles já tinham tido muitas evidências, como ouvimos também pela manhã. São muitas evidências acerca de quem Jesus é. Diante dos olhos deles, a luz estava acesa. E eles conseguiam negá-la ainda. Então, se o nosso Senhor sofreu esse ataque, o que será de nós, meus irmãos? Quando falarmos para os incrédulos acerca da mensagem do Evangelho. Se questionaram a autoridade, o testemunho de Cristo, o que não farão conosco? Nós permanecemos fiel ao Senhor e evangelizando conforme Ele nos ordenou. O texto segue e diz: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O versículo 26 aqui, o Senhor está dizendo, em outras palavras, muito mais pecado eu poderia desnudar da vida de vocês. E o que eu estou fazendo aqui, expondo o vosso pecado, deveria servir para testificar que eu falo a verdade do Pai. Sim, porque tudo que eu tenho dito a vocês vem do Pai. O meu discurso é o reflexo da minha obediência ao Pai, a minha submissão ao Pai. Pela manhã eu disse que o Senhor Jesus Cristo, Ele não veio para julgar na sua primeira vinda. E de fato, não foi isso que aconteceu. Pelo menos não como Ele virá na sua segunda vinda. A primeira vinda, a sua ênfase foi na salvação, para a execução da salvação. A sua segunda vinda será para o juízo. Mas quando eu afirmei isso, e aqui eu quero explicar à luz desse texto, especialmente, não significa dizer que não houve algum tipo de julgamento quando Cristo esteve aqui. Em sua fala, em seu ensino, é claro que teve. E aconteceu isso daqui, exatamente isso daqui. A ideia é a seguinte: eu ainda tenho muitas coisas para dizer, mas eu já disse o que vocês precisavam ouvir. O que ele está fazendo aqui é julgá-los. Quando ele fala que eles morrerão nos pecados deles. Isso é um julgamento, meus irmãos. Um julgamento. Se eles permanecessem assim, isso se cumpriria sobre eles. Em essência, Jesus diz assim, parafraseando, em essência, eu poderia contar mais a vocês, é verdade, acerca de quem eu sou. Mas o que eu contei a vocês, e por vocês não se arrependerem e não crerem, já é suficiente para a condenação de vocês ser agravada. E seria ainda mais se eu me revelasse ainda mais a vocês. Quanto mais conhecimento acerca da verdade de Deus e rejeição a essa verdade, mais duro o juízo sobre tal pessoa. Eu já disse o que vocês precisavam ouvir para crerem. Lembra que eu falei pela manhã também? Acerca de Lucas 16, sobre um morto vir, algo sobrenatural acontecer, aquele contexto lá do rico e do Lázaro. O testemunho do Senhor é suficiente. Ele é suficiente, meus irmãos. Não falta evidências acerca de Deus, acerca de Cristo. As pessoas só usam desculpas esfarrapadas para rejeitar o Evangelho. Ele ainda acrescenta: quem me enviou é
verdadeiro, uma clara referência a Deus. Essa frase aqui, aquele que me enviou, ela é usada pelo menos no Evangelho de João, pelo menos 18 vezes. Ela, a semelhança da expressão eu sou, também serve como essa espécie de linha de ouro aqui que percorre todo o Evangelho de João, mostrando a origem de Cristo, de onde foi que Cristo veio. Ele veio dos céus, ele veio do Pai, foi o Pai quem o enviou. Ele enviou o seu Filho para salvar o seu povo dos pecados deles. E essa mensagem que ele traz, que é do Pai, é verdadeira. Ele não adultera a palavra do Pai. Como diria R.C. Sproul, é uma verdade nua e crua diante dos seus ouvintes. E ainda complementa: as coisas que eu ouvi dele, estas falo ao mundo. Em outras palavras, o que acabei de dizer a vocês é a pura verdade, sim. E se você me rejeitar, você rejeita a Deus. Não há como alguém crer em Deus e negar a Cristo. Isso não é possível. Ou então se identificar com o Jesus histórico, e negar a Deus. Não tem como ter uma pessoa da Trindade e não ter as demais. A comunhão com o Deus é com o Deus Trino. É com cada uma das três pessoas da Trindade. A salvação é operada pelo Deus Trino. A reconciliação é feita por Ele e com Ele. Ele está mostrando aqui mais uma vez a harmonia entre Ele e o Pai. A mensagem que eu trago vem dele. Se me rejeitam, rejeitam a Ele. Além disso, Ele está dizendo para eles o seguinte: essa mensagem que é verdadeira, que não é adulterada, que é pura, que eu trago dos céus, que vem do Pai, eu a proclamei em alto e bom som. Eu não falei escondido, eu não falei em lugares que não poderia ser ouvido, pelo contrário, eu a proclamei dos telhados. Todos ouviram. O que serve ainda mais como algo injustificável, eles não aceitaram, eles não crerem. Foi claro, Jesus foi claro, foi direto, não tem como negar isso. Lá em João capítulo 18, quando o Senhor vai ser julgado, João 18, capítulos depois desse daqui, ele é perguntado acerca do seu ensino, da sua doutrina, e ele mesmo responde: pergunte a qualquer um, parafraseando, qual é a minha doutrina, o que foi que eu ensinei. Ele foi claro. Mas qual foi a consequência, mais uma vez? Versículo 27. Eles, porém, não atinaram que eles falavam do Pai. O versículo 27 é mais uma exposição da incredulidade deles. Eles não entendiam que era o próprio Deus falando diante deles. Meus irmãos, o próprio Deus encarnado falando diante deles de forma tão clara, tão cristalina, e eles não atinaram, eles não perceberam isso. Versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora ele fala sobre a salvação ocorrendo no dia da crucificação. A fala do Senhor aqui no versículo 28, trata-se de uma espécie de profecia. Muitos creriam nele, no Filho do Homem, a partir daquele momento em diante. Ou seja, muitos que se rebelaram contra ele enquanto ele esteve andando e ensinando nessa terra, no dia da sua crucificação já teriam pessoas crendo, e depois da sua crucificação outros creriam também nele. Ele está dizendo o seguinte: vocês podem reconhecer agora, mas haverá um momento que irão reconhecer. E aí, entenda, não apenas aqueles que iriam crer no Senhor para a salvação, mas também aqueles que iriam reconhecê-lo, ainda que não fosse uma fé salvífica, mas que iriam dizer: este é o Filho de Deus. Testemunho da cruz, meus irmãos. O
véu do templo rasgado, mortos voltando à vida, trevas sobrenaturais ali acometendo aquela região, e um centurião ímpio. Você deve lembrar que declarou: este é o Filho de Deus. Todo o testemunho da cruz, o levantar do Filho do Homem, serviria para trazer salvação, sim, mas também clarificar ainda mais essa realidade e o reconhecimento para aqueles homens. Quero que você note a expressão, o levantar o Filho do Homem aqui. Essa expressão, levantar o Filho do Homem. Essa é uma linguagem metafórica para a crucificação do nosso Senhor. Ele seria levantado para uma cruz suspensa entre o céu e a terra. Essa forma de crucificação, meus irmãos, ela foi inventada pelos cartagineses e aperfeiçoada pelos romanos. O primeiro grupo acreditava que se a pessoa morresse tocando a terra, ela amaldiçoaria a terra, porque a cruz, morrer no madeiro, era considerado uma maldição. Assim, o crucificado teria que ser levantado da terra. Não poderia tocar a terra para não contaminá-la. E o Senhor faz referência a isso. Quando o Filho do Homem for levantado, for suspenso no madeiro, vocês reconhecerão. E ao mesmo tempo, ele está com essa fala dizendo que eles seriam participantes desse levantar do madeiro. Foram os líderes judeus, meus irmãos, que incitaram a multidão. Enquanto tiveram que escolher entre ele e Barrabás, falaram: solta Barrabás. E quanto a este Jesus, crucifique-o, crucifique-o. Foi o que eles fizeram. E aí você tem a ironia aqui presente também no texto. Foi o que eles falaram no início. Para onde tu vais? Ele só pode ir se matar? Ele só pode estar indo para o inferno? Porque para lá nós não iremos? Ele vai se matar? Na verdade, eles iriam matá-lo. Eles seriam instrumentos para matá-lo. E ao mesmo tempo, não, ele não iria para o inferno, ele iria para os céus. E eles, por fazerem isso, não se arrependerem, iriam para o inferno. Percebe aqui a ironia? Por último, versículos 29 e 30. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele comunica o Senhor Jesus Cristo e ele também executa as palavras do seu Pai. Uma prova, mais uma prova genuína de que ele é o eu sou. Eu não estou só. O que eu faço é para agradar o meu Pai. E o meu Pai, ao mesmo tempo, se agrada de mim. Porque ele cumpre as palavras e as ações do Pai. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Esse versículo 30, não somente ele, mas o que se segue após ele, é alvo de um grande debate teológico entre eruditos do Novo Testamento. Por quê? Porque o versículo 30, há uma menção aqui de que muitos creram nele. Mas se você ler, e depois faça isso com calma em casa, do versículo 31 em diante, você verá que vários versículos nesse contexto do 31 em diante falarão daquele povo se voltando contra Cristo, rejeitando o seu testemunho, se enfurecendo contra ele, aumentando ainda mais a sua hostilidade contra o Senhor. E nesse debate que os eruditos têm nesse assunto aqui, há algumas maneiras de tentar resolver essa questão. Uma delas, eu vou resumir, bem resumido isso, é de que no versículo 30, o Senhor estaria falando de um grupo, e no versículo 31 em diante ele está falando de um outro grupo. Então não seria o mesmo grupo, mas dois grupos distintos. E aí um dos debates seria, dentro dessa questão, onde seria essa mudança? Onde é que quebra isso? Onde é que exatamente acontece essa mudança de grupo, de público aqui? Mas a melhor forma, e assim eu entendo, de entender o que aconteceu aqui, não é entender isso como dois grupos distintos, mas o mesmo grupo que teve duas posturas distintas.
Duas atitudes distintas. Ou seja, no versículo 30, eles aparentemente creram nele. E o que se segue depois é a demonstração de que a fé não era genuína. Isso acontece, meus irmãos. Pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a mensagem e de alguma forma se encantam, ficam ali enamorados, ficam supostamente crendo, mas quando aprofundam o seu conhecimento, quando realmente pensam nas implicações, rejeitam a mensagem. Vão se mostrar como não possuindo uma fé genuína. Essa minha fala não significa dizer que não houve casos de conversões entre a própria liderança judaica, você sabe disso. Nicodemos, José de Arimateia e outros creram no Senhor. Creram no Senhor que foi levantado no madeiro. Eles creram. Mas boa parte daqueles homens rejeitaram o testemunho do Senhor. Não abraçaram a fé. Mas meu ponto aqui para nós concluirmos veja como até nesse versículo 30, mesmo falando de uma fé que não é genuína, pelo menos da maioria ali, coloquemos assim, ainda assim há uma ênfase do autor em mostrar para nós, acompanhando o Senhor Jesus Cristo no seu ensino, da importância de crer nele, de rejeitar, de abandonar o pecado, da incredulidade de todos os demais, para que esse problema seja solucionado. Qual é a solução que você tem usado para tratar o seu pecado? Pense em qualquer um dos seus pecados. E eu não estou falando pensar no sentido de regozijo, mas medite acerca disso. Pense em qualquer um dos seus pecados e pense em qual é a solução que você tem aplicado a esse pecado, a esses pecados. O que você tem feito? Diante desse texto você aprendeu hoje que a única forma de solucionar o seu pecado, seja qual for, é crendo no Senhor Jesus Cristo, aquele que é outro, que é não igual a nós, como homem sim, mas é Deus, nesse sentido é distinto de nós, veio dos céus e que cumpre a lei em nosso lugar. Eu enfatizo isso daqui nessa noite. Se por um lado você é exortado pela palavra de Deus a abandonar os seus pecados e a prosseguir em santidade, ao mesmo tempo também a palavra de Deus te lembra das promessas do Senhor e te garante que se você está em Cristo, mesmo a tua desobediência à lei dele não te condena ao inferno. Se você está em Cristo, você precisa de alguém que te substitua. Você creu nele verdadeiramente? Você já tem isso. Então você não deve, nesse sentido, ir para o desespero a ponto de achar que não há esperança. Se você está em Cristo, Ele cumpriu no seu lugar. Eu termino com uma fala de um puritano bastante conhecido, John Bunyan, escreveu sobre o pecado. Ele diz: o pecado é o verme vivo, o fogo permanente. O inferno visto perderia seu calor caso o pecado se extinguisse. Melhor estar sem pecado no inferno do que estar no céu e ser achado um pecador ali. Com moradores do inferno, alguém sem pecado pode se sair bem, mas o pecado transformaria o céu num inferno de verdade. Olha então para ti mesmo e mantém-no do lado de fora, para que ele não entre e nunca mais te deixe. Os tolos fazem pouco caso do pecado, não acreditam que ele tem uma adaga escondida na manga. Como pode ser, dizem, que uma coisa assim tão cheia de doçura possa causar tal ferida? Não sabem que é o próprio feitiço do pecado que faz com que riam e com tal risada se lancem no inferno. Olha,
então para ti mesmo. Ó crente, não brinques com o pecado. Não brinques mais com o pecado. Para aquele que salva, não te tranque a porta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, te apieda de nós, Senhor, porque todos aqui, sem exceção, são pecadores. Não há um sequer entre nós, ó Deus, que seja justo. Não há um sequer que possua méritos diante de ti. Nem o pregador, nem o povo. Somos todos pecadores. Somos todos necessitados de tua misericórdia. E se não fosse o Senhor em nos salvar, continuaríamos perdidos e pereceríamos em nosso pecado. Por isso, Senhor, primeiramente te agradecemos por tão grande salvação, por tão grande livramento, porque o eu sou, tu, ó Deus, nos salvou. Também, ó Deus, nós rogamos a ti para que nos conduza em maior santificação em nossas vidas. Nos conduza, ó Deus, à piedade. Somos falhos como cristãos, como cônjuges, como pais, como filhos, como membros da igreja, como cidadãos desse país. Pecamos em cada uma dessas áreas, ó Deus, em nossas vocações, pecamos contra ti. Perdão, ó Deus, por isso. Se porventura há entre nós, ó Deus, alguém que tem dado espaço para o pecado de uma maneira negligente, sem vigiar, sem lutar até o sangue contra ele, ó Deus, que a palavra dessa noite sirva de fortalecimento nessa luta e despertamento, para que haja um afastamento desse pecado e dos demais também. Ao mesmo tempo, Senhor Deus, se há aqui alguém que ainda não creu no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que o teu Evangelho pregado, onde podemos ver sim as más notícias sendo mostradas para nós, mas as boas novas de salvação, o que Cristo fez por nós, a nossa redenção em Cristo, que isso, ó Deus, conduza os pecadores aqui não arrependidos ainda ao arrependimento e confessem o Senhor e mudem suas vidas, sejam transformados por ti. Assim nós oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.